Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo maravilhoso neste canal. Vamos com tudo para a cobertura do Draft 2025 da NFL. E é um vídeo, um conjunto de vídeos clássico para um tema como esse, né? Para uma prévia do Draft, que são os subestimados e os superestimados. Mas, dando uma qualificadora a isso, subestimados são jogadores que eu gosto mais do que muita gente que eu vi em comentários, vocês, analistas nos Estados Unidos, enfim, que eu prefiro um pouco mais, que eu acredito um pouco mais. Os superestimados são os que eu tenho um pouquinho mais pé atrás, né, em relação ao valor médio deles. E este é o vídeo dos subestimados, os jogadores que eu gosto um pouquinho mais, talvez, do que boa parte das pessoas, certo? Então vamos lá a mais um conteúdo. O vídeo de superestimados já está no ar para os membros, tá? Então se você quer assistir, eu vou postar mais pra frente, mas já está no ar para os membros, tá? O André, nosso editor, mandou os dois juntos, eu imagino, porque eu mandei os dois juntos, aí ele devolve geralmente os dois de uma vez. E então já está para os membros. Então você quer mais conteúdo, assina o Like Plus, tá? Tem bastante conteúdo vindo aí para os membros. Para os membros eu estou focando nos times. O que os times podem fazer? Eu já falei de Chicago, já falei dos Raiders, já falei de Miami, já falei de São Francisco, já falei de Kansas City. Já fiz vários vídeos para os membros pensando em cenários para os times, tá? E coloca aí nos comentários qual time você quer que eu faça um vídeo. Vamos lá então, vinheta na tela, André, vamos falar dos subestimados. Bom, subestimado para mim é o Omarion Hampton, running back de North Carolina. O Omarion Hampton teve uma produção excelente no ano passado, mesmo sem a atenção defensiva dada ao Drake May. Eles jogaram juntos, mas no ano passado o Drake May já estava na NFL nos Patriots e o Omarion Hampton carregou o piano. O Hampton não é um jogador elétrico em termos de velocidade, mas ele é um jogador muito físico, correndo com a bola, o running back de North Carolina. E aí, por conta disso, talvez ele seja um pouco subestimado. Só que a distância, como eu venho falando bastante tempo, a distância do Ashton Jeanty, que é muito mais elétrico e dinâmico do que o Hampton, claro, para o Hampton não é tão grande como parece. O Hampton é um corredor muito físico que pode carecer dessa velocidade final que faria com que ele fosse uma boa escolha de primeira rodada. E lembrando, ele pode sair na primeira rodada. Olho, por exemplo, sei lá, em Pittsburgh, Denver, são dois times que eu consigo ver draftando o Hampton, talvez até Dallas. Mas se ele sair na primeira rodada, não vai ser o maior absurdo do mundo. Eu queria frisar isso. Sim, o Partido Níquel não é a favor de running backs sendo escolhidos na primeira rodada, mas o Ashton Jeanty e o Omarion Hampton eu estou bem ok com os dois saindo. O Hampton consideravelmente bem menos, e se ele sair na 10 para Chicago, não vai ser um dia muito legal, uma quinta-feira muito agradável. Mas, da 20 em diante, Denver, Pittsburgh, eu estou super ok com o Hampton sendo escolhido, ainda mais se for um time com necessidade. E por que ele é subestimado? Porque a velocidade final deixa a desejar e porque ele está um pouco na sombra do Ashton Jeanty. Outro nome subestimado aqui, por conta também de sombra, é o Mason Taylor. Mason Taylor, que é filho do Jason Taylor, um grande defensor da história dos Dolphins. E pode ser, quem sabe, que Miami escolha ele no segundo dia. Ele teve visita em Miami e o pai dele tem esse histórico. E no ano passado a gente viu os Dolphins usando mais os tight ends, né? Especialmente o Jonnu Smith, que não é aquela coisa maravilhosa, né? O Jonnu Smith, que tem uma idade um pouco mais avançada. O que eu gosto do Mason Taylor? Eu gosto muito da altura dele, 1,95 m, ideal para um tight end. Eu gosto do trabalho dele em bloqueio, muitas vezes alinhado do lado, de fato, do offensive tackle, trabalhando mesmo no bloqueio, coisa que parece que é rara, cada vez mais rara para um tight end chegando na NFL. A gente está vendo uma epidemia de tight ends que não fazem um bom trabalho de bloqueio no college football e que não são ensinados, parece, a fazer isso, né? Trabalham em spread offense e tudo mais. Eu vou ter que colocar uma vinheta na tela agora, porque tem uma gata doida aqui que está arranhando as coisas ali. Eu vou ter que tirar esse demônio da Tasmânia, o Taz, que mora comigo, chamada Chive. Vinheta na tela, André. Daqui a pouco eu falo sobre o Mason Taylor mais. No fundo foi até bom que a Chive causou, porque eu consegui colocar a câmera para carregar, né? E acabar a bateria da câmera, então foi bom. De quem eu estava falando assim, do Mason Taylor. Peço desculpas pela interrupção, espero que vocês tenham parado o vídeo e buscado um refri, uma coquinha e vamos seguir. Mason Taylor é um bom jogador no bloqueio, na posição de tight end. Eu gosto mais do trabalho dele de bloqueio do que do Colston Loveland, por exemplo. E vocês sabem que eu valorizo o bloqueio para tight end, só que não é só isso que conta, né? E o trabalho de rotas dele não é grande coisa, e a maior parte da utilização do Mason Taylor é de rotas curtas. Não esperem que ele vai esticar o campo verticalmente. Mas para o segundo dia, para o início do segundo dia, ele tem valor. Eu acho que ele está um pouco subestimado, primeiro porque já consensualmente é um jogador de segundo dia,
Segundo, que ele não tem tanto teto assim de produção como um recebedor, e queira ou não, o tight end é cada vez mais necessário que seja um grande recebedor na NFL, mas eu vejo valor para ele em relação ao red zone e nesse trabalho de bloqueio que eu gosto. E também tem a questão da sombra, que ele está atrás do Tyler Warren de Penn State, que é um recebedor melhor, né, mais vertical também, e do Colston Loveland de Michigan. Terceiro nome aqui que eu acho que é subestimado é o Shemar Stewart, edge rusher de Texas A&M. O Shemar Stewart, ele é o protótipo na posição de apreciador de passe, o jogador que joga na ponta da linha. 1,96 m, o tamanho é excelente, eu gosto do band dele, é o melhor band, a alavancagem, né, quando o jogador entorta todo indo para cima do quarterback. Não é, mas tem um bom trabalho, só que falta algumas coisas. E por isso que ele é subestimado, porque o tamanho, o atleticismo está lá, mas caixa de ferramentas de pass rusher para finalizar jogadas, eu não vi muito, sinceramente. Às vezes ele dá uns giros em falsos, tal, que não dá em lugar nenhum. Então, precisa ampliar o trabalho dele de mãos no trabalho de pass rush, nas ferramentas. E isso ele precisa ser ensinado melhor e tem que ver se ele vai conseguir. Mas, principalmente, o que faz com que ele seja subestimado é que ele teve, literalmente, 1,5 sack em uma temporada inteira de college football. E também foi a mesma marca em 2023. Ele tem 3 sacks em 2 anos. E aí fica um grande ponto de interrogação. Ele é um cara grande, forte, atlético, boa altura, o band adequado, mas ele não finaliza tantas jogadas. E isso pode fazer com que ele caia no draft. Mas eu gosto dele como protótipo. E vale lembrar que o Daniel Hunter também não teve tanta produção assim no college, e na NFL é um bom pass rusher. Eu gosto do Shemar Stewart, eu acho que ele tem tudo para ser um bom jogador na NFL, mas vai ter que corrigir essas questões. Quarto nome aqui, o Josh Simmons. Simmons, eu nunca sei como pronuncia. Às vezes é Simmons que eles falam, às vezes é Simons, mas acho que nesse caso é Josh Simons, né? Se eu não me engano é Josh Simons, enfim, tanta coisa na cabeça aqui, gente, eu tô ficando maluco. Ele é um jogador que eu acho que, eu não sei se eu colocaria ele como subestimado, por quê? Porque ele vai sair na primeira rodada, mas eu acho que ele está sendo menos falado do que o normal, porque é um jogador que teve uma lesão grave no joelho no ano passado, e que também eu não sei se sem essa lesão seria o primeiro offensive tackle da classe. Eu acho que não, para ser muito sincero. Eu gosto muito do trabalho dele no espelhamento, no pass rush, não gosto tanto no jogo terrestre, mas essa lesão no joelho derruba ele bastante. O suficiente para ir para a segunda rodada? Não. Eu acho que ele ainda vai sair no final da primeira rodada. Tem alguns times ali, Houston, Minnesota, talvez até Green Bay, que podem pensar com carinho em offensive tackle. Então, eu acho que é um jogador que está um pouco passando abaixo do radar, né? Muitas falando do Will Campbell, muito falando do Armand Membu. Esses dois vão sair no top 15. Eu acho que ele pode ser um pouco mais mencionado. Quinto nome aqui, agora vamos entrar naquela seara maravilhosa de jogadores com problemas extracampo, né? Porque se você acha que na NFL isso acontece com frequência e acaba sendo um BO para os times, obviamente no college também acontece. E isso derruba o valor de muitos prospectos. E eu estou falando do edge rusher de Tennessee, que em termos de produção, em termos atléticos, é show de bola. Mas hoje mais cedo, algum perfil aleatório dos Bears, de um fã dos Bears dos Estados Unidos, tweetou que essa história é maravilhosa. O Jay Cutler no Combine, antes do draft de 2006, os quarterbacks não fazem o exercício de supino, que é para ver quantas repetições você tem no bench press, com 100 quilos. Supino reto, tal, no banco. Os quarterbacks não fazem isso, porque não tem porquê um quarterback fazer isso, né? Não é a força no peitoral do cara que vai definir se ele é um bom passador ou não. O Jay Cutler resolveu o que ele ia fazer. E ele fez um trabalho formidável. O Jay Cutler teve mais de 20 repetições com 100 quilos no supino reto. Ele teve números de linebacker. E aí, por que eu estou fazendo todo esse rodeio? Porque um jogador como o Jay Cutler, o problema principal dele é que às vezes ele não estava motivado. Só que isso às vezes acontecia com muita frequência. E aí tem uma outra história maravilhosa, eu amo o Jay Cutler. O Jay Cutler que na prática é o melhor quarterback da história dos Bears, tá? Isso fala mais sobre o Chicago Bears sobre o Jay Cutler do que do Jay Cutler, mas tudo bem. O Jay Cutler, quando foi trocado para os Dolphins, ele sabia que ele ia jogar a temporada inteira. Ele nem alugou um apartamento, ele morou de agosto, final de agosto, que foi quando ele chegou, até o final da temporada, num hotel em Miami. Ele nem se deu o trabalho de ir numa imobiliária. Eu fico muito puto com isso tudo, porque é o desperdício colossal de talento que o Jay Cutler tinha.
E por que eu novamente estou falando tudo isso? É para tirar um pouco isso do meu peito, porque eu lembrei que o Jay Cutler existia hoje e eu estava enterrando isso de vez? Talvez. Mas também... tem o histórico de lesão dele. Mas também para exemplificar essa questão do James Pearce. Porque reza a lenda, ele não é muito afeito ao esporte futebol americano e tem a questão também que alguém assim podia ter falado para ele que tem umas paradas chamadas legislação de trânsito, limite de velocidade. Talvez ele não soubesse, né? Não é excusável isso pela lei, mas às vezes ele não sabia. Então existe um histórico extracampo que é complicado. Mas dentro de campo, jogador protótipo da posição também, muito explosivo. O trabalho dele na quebra de bloqueio com o chop especificamente, mão pesada, produtivo em Tennessee, mas é uma bomba relógio, não sei, vai estar motivado. Então, para resumir, digamos que o James Pearce tenha um quê de um certo atleta brasileiro que jogou na seleção brasileira, jogou na Espanha, que está de volta ao Brasil. Vocês sabem de quem eu estou falando. E aí a gente tem que trabalhar com o James Pearce hipotético. O hipotético, focado, que não vai ter problemas fora de campo, pode ser uma boa ideia. O problema é se o hipotético vai aparecer. Mas é um jogador subestimado. Eu acho que é um valor de primeira rodada e vale a pena arriscar, mas tem o risco. Sexto nome não vai ser escolha de primeira rodada, assim como ele não foi nem perto de ser recrutado no college football. Linebacker Carson Schwarzenegger. Estão falando muito mais do Walker, estão falando muito mais do Jihad Campbell, obviamente. Mas o Schwarzenegger é um jogador que tem uma história muito interessante, inclusive. Ele foi um recruta 0 estrelas no high school. Você tem vários sites aí, o Rivals, etc., que ranqueia como parâmetro, que eu sei que muita gente acompanhou, o Davi Belfort foi um recruta 3 estrelas. Vai de 0 a 5. E aí, se você é um recruta 0 estrelas, a chance de você ter uma bolsa de estudos de uma universidade da primeira divisão do college football, da FBS, é basicamente 0 de uma boa universidade. Então, ele entrou em UCLA como walk-on, ou seja, sem a bolsa. E nesse último ano, 2024, ele foi titular. E é um jogador que dá gosto de ver o tape. Ele é meio magrinho, vou falar a verdade, meio chassi de grilo para linebacker. Esse é o principal motivo pelo qual ele é subestimado. Mas é um jogador versátil, que eu vi sendo utilizado em algumas blitzes pontualmente, gostei. Um jogador que eu senti ser muito inteligente, instintivo no bom sentido da palavra, e que pode ser um linebacker sólido, um titular sólido, jogando todas as descidas como inside linebacker na NFL. Não espere que ele seja o Ray Lewis 2 na NFL, não vai ser. Ele precisa ganhar massa magra, um hipercalórico ia ser bom. Ou quem sabe, umas promoção aí de, não sei, pegar aqueles cupom do Burger King, sabe? Que tem 2 Whopper por 1, essas coisas. Talvez possa ser uma boa ideia, né? Mas aí ele vai fazer um book sujo, e aí para perder depois é complicado. Mas de qualquer forma, é um jogador para vocês ficarem de olho. Ele vai ser escolhido no segundo dia do draft, linebacker, e é um bom linebacker, tá? E agora para terminar, você não espera, aliás, você esperava porque ele está na capa do vídeo. Mas quem clicou e conhece, está completamente bugado, porque olhou e falou, mas o Kurt defendendo o Jalen Milroe? Sério? Ele não tem nada a ver com quarterbacks que ele geralmente gosta, né? Porque processamento mental do Milroe não existe. Muitas vezes leitura de meio de campo. Antecipação simplesmente não existe também. A vontade, cara, parece que ele se apaixona pelo recebedor. É desesperador, especialmente fora dos números. É desesperador. O cara já fez o corte e ele continua secando o recebedor. E aí ele passa a bola e aí tem alguém marcando em zona que dá um tapa nela. Eu consigo visualizar, velho, fechar os olhos e visualizar, é terrível. Precisão não existe. Precisão em terceira descida, então nem se fala. É trágico. Ai, meu Deus. Jardas após a recepção, esqueça, porque ele não consegue colocar a bola na frente do recebedor. Agora, por outro lado, correu 4,40 o tiro de 40 jardas no Pro Day de Alabama, foi capitão do time, e é um feito ser capitão do time em Alabama, é um líder muito elogiado no vestiário. É um jogador veloz, capaz, é um jogador dinâmico, capaz de big plays. O braço dele é muito forte, tá? Às vezes ele erra, assim, tipo um screen, que tá do lado dele. Muitas vezes.
mas o braço dele é muito forte. Então, para completar essa analogia muito maravilhosa, por que ele é subestimado? Porque talvez dê para arrumar. Talvez. E é subestimado porque, com perdão da expressão, mas estão tirando Jalen Milroe pra bosta. Aí também não é como se o cara fosse um jogador de sexta, sétima rodada. Calma aí. No dia 2, eu tô super ok um time apostar no Jalen Milroe, de verdade. Na primeira rodada, não. Não. Aí eu vou ser contra, aí eu vou dar chilique na transmissão do draft, vocês já sabem como a banda toca, vocês me conhecem. Mas vai ser legal para consertar. Então, para exemplificar, eu tenho aqui um PlayStation 1 Slim, também chamado de PS1. Esta coisa é um videogame maravilhoso. Uma biblioteca fantástica. Metal Gear Solid, Resident Evil 1, 2 e 3. Embora o 3 não seja grande coisa, mas o 2 é uma obra-prima. Final Fantasy, que pra quem gosta de RPG é muito bom, eu não sou tão fã assim, mas enfim. Win Eleven, com John Kabira. Lembra o John Kabira narrando Win Eleven? Ronaldinho! Maravilhoso, né? Fantástico. Entre outros jogos como Crash Bandicoot, Tomb Raider, que envelheceu muito mal. Consertar isso aqui, ó, vai dar bom. Eu já tentei 3 leitores diferentes e não funciona. Simplesmente tem jogos que não rodam. Ele não quer rodar. Ele foi feito, aqui a patente é de 1994. Fez 30 anos em dezembro do ano passado. Então esqueça, não funciona. Se alguém quiser comprar, inclusive, eu vendo bem baratinho. Assim, não funciona. Mas vai ser legal de consertar. Vocês pegaram a referência. É isso. Fizemos todo o estrago que podíamos. Um beijo carinhoso. E você que é membro já tem acesso, eu acho, imagino, mas se não tem hoje vai ser amanhã cedo, sei lá, ao outro vídeo que é os jogadores superestimados. E em breve vai estar aberto para todos vocês assistirem, tá bom? Beijinho, beijinho. Até a próxima. Tchau, tchau. Se alguém conseguir descobrir se tem algum leitor que funciona, porque eu não aguento mais, já fui em 2 assistências técnicas, eu não aguento mais. Enfim, tchau.